Salve, nação correria, como vocês estão? Eu estou cansada. É apenas terça-feira e eu já estou cansada. Ai, Para falar... que dia que é da semana? Terça-feira. Terça-feira eu já estou cansada. Para falar aqui, para mostrar, né, que a gente fala muito de inteligência emocional, parece que a gente, assim, nossa, tá acima de todos os conflitos e as dores, e nossa, essa vai ser, assim, nós somos perfeitos, essa é a fórmula da perfeição. Não, absolutamente não. É uma fórmula que, né, que a gente fala aqui sobre inteligência emocional, do jeito que a gente moldou a nossa, do jeito que a gente acredita que você pode construir a sua, mas absolutamente não somos imunes a ficar cansadas, a ficar puta, a ficar estressada. Então, no momento desta gravação aqui, eu estou cansada. Mas vamos falar um pouquinho, o vídeo que a gente vai escolher para compartilhar aqui é um vídeo curto, e que eu acho que eu e a Mayara vamos discordar nesse, porque eu acho que ela tem uma visão até mais madura de leitura desse contexto específico, mas vamos rodar para ver. Se você não nos conhece aqui, eu sou a Moniz, junto com a Mayara, a gente criou aqui a Nação Correria, com o objetivo de fazer as pessoas sofrerem menos com o trabalho. A gente busca falar aqui com um recorte específico, que é um recorte muito parecido com a gente, que é pessoas que vieram de escola pública. Nós estudamos a vida toda em escola pública, alcançamos cargos de liderança em grandes empresas, e a gente acredita que muito disso do que a gente conquistou é por conta da inteligência emocional que brota das escolas públicas. Então, todo aquele ambiente de caos, de escassez, de conflito, ele molda os comportamentos que hoje são, né, que você precisa ter para lidar no mercado de trabalho, que é caótico, que é imprevisível, que vive com muitos conflitos. Então, tudo que a gente aprendeu lá, por incrível que pareça, não foi nada planejado, mas se conecta muito com o mercado atual hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem alguns links aqui, onde você conhece um pouquinho do que de como a gente estruturou essa jornada do seu encontro com a sua inteligência emocional que você tem, já está aí. E a gente aqui no YouTube faz diversos reacts, e hoje é um vídeo... Como que é? Gabriela Prioli, né? Eu sempre confundo o nome dela. É Priori? Prioli, né? Enfim, acho que é um nome conhecido aí, tem bastante vídeo dela. Eu não sei do que se trata esse vídeo, vamos ver, então, pronto, uma polêmica. Eu acho que tem. Eu me lembro de uma moça que trabalhava comigo e é algo que me pega pessoalmente. E ela é dedicadíssima, uma história de superação, a mãe de uma origem muito simples, ela vai para São Paulo morar sozinha e ela depende do salário no escritório para pagar esse aluguel e o nosso vale-refeição, né? Dava conta, eu já era sócia, mas dos mais novos, dava conta de pagar por 30 dias de refeição, não, nos restaurantes mais caros. E eu me lembro uma vez de estar no hall do elevador e os meninos, as meninas ali meio combinando de almoçar num lugar que ela não poderia pagar, que ia comprometer a divisão do dinheiro do almoço pelo resto do mês. E ela fala, mas poxa, se a gente fosse em outro lugar, é visível que ela está constrangida, que ela não quer dizer, eu não tenho dinheiro para pagar esse restaurante. Para mim, aquela postura era óbvia, talvez eu tenha suposto equivocadamente que era óbvia para os demais, e as pessoas fingem que não escutam, não se sensibilizam com aquilo, e aquela situação para mim foi de uma violência, e eu naquele momento falei, não, fulana, você vai almoçar comigo, e a partir de agora você vai sempre almoçar comigo. E ela começa a almoçar com os sócios, e aí os outros estagiários ficam revoltados. Eu venho da Vila Mangaló. Quando eu comecei a circular, porque comecei a namorar com o Thiago, entre a elite paulistana, eu me lembro de sentir dor no corpo, de tão envergonhada que eu ficava, por perceber que as pessoas tinham um discurso que me excluíam o tempo inteiro, e parece de propósito, você não é dos nossos, você não pertence a esse lugar. E hoje em dia, quando eu estou nos espaços de pessoas que têm muito dinheiro, eu faço questão de o tempo inteiro falar, eu venho da Vila Mangaló, esse é o lugar que eu venho, minha vida era assim, o que a gente faz é isso. Então, se por acaso você já sentiu essa vergonha financeira, não permita que esse bando de gente medíocre, infeliz e tapada piore a sua situação. Tenha orgulho daquilo que você faz. Viver com privação de dinheiro não é vergonha. Você precisa ser muito mais hábil para construir uma trajetória relevante a partir dessa origem, você precisa ser muito mais hábil para gerir recurso vivendo com pouco. Então tenha orgulho do que você faz em vez de ter vergonha. Sabe qual é o ponto que eu acho que a gente pode discordar? Isso que ela fala de sentir a dor física, né? Que ela, quando, né, veio de uma origem muito pobre, quando estava ali em outros ambientes, sentia essa coisa, né? De, tipo, as pessoas te fazem desconfortável, as pessoas estão ali compartilhando a experiência delas,
que são diferentes da sua, mas ela pode sim ter um pouco de empatia e, né, assim como reconhecer ali o olhar da estagiária que, meu Deus, eu não posso gastar tudo isso num restaurante em um dia, porque senão eu vou ficar sem comer o resto do mês e tal. O que eu senti quando também, né, a gente vim da extrema periferia de Itaquaquecetuba, e tenho muito orgulho de falar de onde vim também. Mas aí, quando eu chego na firma onde nos conhecemos, por muitas vezes, hoje eu entro em qualquer lugar, e não porque eu estou rica, não, porque eu sou muito tranquila com o que eu vim, com o que eu construí, com quem eu sou, e de compartilhar as minhas experiências, que também são ricas. Mas por muitas vezes eu me sentia que as pessoas criavam ali uma conversa, uma dinâmica onde claramente elas estão te excluindo. Talvez a intenção daquela conversa inicial, e eu acredito que sim, não se começou aquela conversa para excluir uma outra pessoa ali que não faz parte. Mas a continuidade daquela conversa, quando você vê que uma pessoa está muito desconfortável, e você quer falar assim, que você faz grandes viagens, que você é muito novo, né? Ainda na escola, fez um intercâmbio, nossa, que maravilhoso que foi em um só ano morar no Canadá e depois nos Estados Unidos e passar não sei quantas férias na França, não sei o que, não sei o que. E você fica assim, eu comemorava ao ir para a Praia Grande, sabe? Estava muito feliz com isso. Se você fala isso, as pessoas gargalham de você. Eu sentia isso que ela fala, essa dor física, sabe? Então, a gente fala muito aqui sobre o seu fortalecimento, se fortalecer através da sua inteligência, para que você não sofra tanto, porque em algum momento o ambiente é cruel, sim, ele vai te fazer sofrer. Eu acho que você talvez tenha sido impactada menos por isso, sabe? Pelo menos eu sentia quando a gente estava ali vivendo esse momento e ainda como assistente nível 1, sabe? Super junto. Eu nunca senti dor no corpo, uma dor física por isso, por esse motivo especificamente, porque eu acho que eu nunca tive. Não é um problema, acho que não é a palavra problema, mas eu vou usar essa palavra. Eu não tive problema em falar, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui agora, eu não consigo ir comer nesse restaurante agora. A gente ganhava um VR bastante do bom, aliás, saudade CLT com VR bom. A gente ganhava um VR bastante bom, a gente trabalhava na Avenida Paulista. Para quem não conhece, a Avenida Paulista é a avenida mais famosa de São Paulo, talvez do Brasil. E tem várias opções de restaurantes ali, dos mais baratinhos até os mais caros, assim. E a gente meio que se organizava, tipo, toda sexta-feira, então, vamos meter o pé na jaca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E para mim tava tudo bem chegar no final do mês, na última sexta-feira, e falar, gente, gastei mais do que deveria, não consigo ir nesse agora. E tem uma coisa que uma vez a Ana, falando em nomes aqui, né? A Ana Félix falou pra gente. A Ana Félix era uma outra assistente também que começou com a gente e tá lá até hoje, deve ser sócia da empresa já. E ela falou assim: Você já percebeu que você consegue fazer as pessoas fazerem o que você quer? Eu lembro que eu não gosto muito de comida japonesa, eu não tenho esse amor por comida japonesa, gente, me julguem, não acho que é nem saudável comer negócio cru. Deve ter um monte de bactéria ali que vocês colocam pra dentro e nem sabem. E aí, e outra, eu acho caro por comer um negócio que eu não gosto muito, não faz sentido, pra que eu vou? Isso aqui é uma paixão nacional, né? Você que gosta de comida japonesa deve estar se sentindo ofendido agora com essa minha fala. E a galera toda se organizando, vamos sim no rodízio japonês, não é que eu não ia nunca, eu não ia todas as vezes que era colocado na mesa essa proposta, mas algumas vezes eu ia até. E aí eu me lembro que a maioria queria ir, mas eu não queria, e eu consegui comunicar com o poder de uma comunicação persuasiva ali, que eu nem sabia que tinha essa palavra, eu consegui convencer as pessoas do contrário, e eu não me sentia menor por isso, eu não me sentia descredibilizada de alguma forma, sabe? É modo de lidar com as coisas, modo de enxergar as coisas, talvez. Eu nunca passei por isso que a Gabriela tá falando e que você tá falando, que as pessoas se sentem mais inflamadas, que você vai dando mais, que as pessoas vão dando mais ênfase quando elas estão vendo que tá te chateando, né? Talvez eu não deixe transparecer, aí eu acho que a pessoa se sente desconfortável e ela para imediatamente. Não, eu acho que você sempre se destacou mais nisso de não se abalar tanto. Eu sempre vi você assim, não sei se você disfarçava bem ou se era real, mas e aí quando a gente fala aqui, né, de como a gente desenvolveu a nossa inteligência emocional, e eu falo que a minha foi desenvolvida mesmo, está longe de, meu Deus, assim já fui muito bem resolvida, porque assim,
Quando eu cheguei lá, nossa, um crachá na Avenida Paulista. Hoje a Avenida Paulista nem é o ápice, assim, mas na época era, né? Hoje é a Faria Lima. Mas na época era o grande centro, assim, onde tudo acontecia. E as pessoas não contratavam, né? Era real. Quantas entrevistas eu fiz, eu claramente entendi. Tipo, avancei, onde você mora? Em Itaquá. E aí, dali era... então a gente optou por outra escolha. E aí, quando eu mudei de endereço, coloquei o endereço da minha madrinha em São Paulo, eu fui contratada. Então, eu tinha vergonha, sim, de falar de onde eu vim. E essa vergonha vem muito porque eu só conhecia o meu mundo ali, né? E eu achava, sim, que eu era inferior àquelas pessoas que tiveram uma educação muito melhor, que tiveram oportunidades muito melhor. E aí, depois, convivendo, que eu vi, não é melhor que eu, não. Não é bem assim, não. Estudou em ótima escola e não é melhor que eu, não tem mais conhecimento do que eu, não, viu? E aí, quando eu vivi, né? Só quando eu de fato vivia, e anos convivendo com pessoas muito diferentes, com classes muito superiores, né? Que a minhas, algumas vezes inferiores, mas na maior parte da minha vida ali no meu desenvolvimento, eu era classe inferior. E aí eu comecei a falar, não, peraí, eu posso valorizar, é bem o que ela falou. Eu lidei com tudo isso, eu vim de tão pouco e eu construí muito mais coisas do que pessoas que já vieram de uma base sólida construiu, sabe? Então, por isso que eu falei que eu achava que a gente ia discordar por isso, porque eu nunca vi esse seu incômodo e eu, nossa, sofri horrores, assim, horrores real, assim, de antes de se falar de burnout, né? Você falava de depressão. Eu tive um início de depressão, assim, por uma questão. Eu falava, meu Deus, isso não me pertence, eu não sou desse mundo, eu sou muito diferente e tal. E aí teve essa jornada de me identificar com, não, tem muito valor, a minha vida tem muito valor, né? Tem muito valor, sim. E eu acho que aqui o que a gente tenta mostrar para vocês é essa construção, né? Muitas vezes algum ponto vai te doer, igual a gente fez um vídeo do Luiz do caso de racismo, né? Imagina o quanto esse menino já não sofreu de racismo na vida, para a forma como ele olha o mundo é sob a lente do racismo, né? Porque aquilo é uma dor que está sangrando nele o tempo todo. Eu acho que eu consegui superar bem essa dor de, nossa, a menina pobre vai ser sempre a menina pobre, inferior, né? Não, hoje posso estar na mesa com absolutamente qualquer pessoa e não me sinto inferior. Teve até, no meu último trabalho, CLT também, e o presidente da empresa né, rico, milionário e tal. E as pessoas tinham, e aí ele a gente tinha um ponto em comum que era a idade, apenas isso. E eu falava com ele, como eu falava com qualquer pessoa, como eu falava com a menina da cozinha e tal, né? Claro que assuntos diferentes, mas o tom de voz, a forma como a tranquilidade com que eu falava com todos. E aí, uma vez o meu chefe veio me falar, nossa, mas você fala com o presidente com uma naturalidade. Eu falei, mas não deveria? Ele não deveria, mas é que a maior parte das pessoas não faz isso. Aí eu falei para ele, nossa, já passei por tanta coisa, já me senti tanto o cocô do cavalo do bandido, que hoje estamos aqui numa posição diferente, ele é o presidente, eu sou a gerente, mas assim, temos o mesmo objetivo, trabalhar pelo bem da empresa, pelo crescimento, discutir estratégias, ele tem uma visão, eu tenho outra, e a gente se complementa numa sala de reunião. Não vejo conflito nenhum ou questão de inferioridade. Ele falou, não, parabéns, você está certa, mas é que isso é raro. É uma loucura, porque as pessoas colocam uma expectativa muito grande e em cima de outras pessoas esquece que é todo mundo ser humano. Cara, chega sorrindo no lugar, você já tem 20% das portas abertas. Eu dava risada das situações, por exemplo, você falava, eu nunca viajei para fora, as pessoas falando que ia passar ali um feriadinho na Disney. Eu me lembro que quando eu fui para a praia, foi com uma família de uma amiga ainda, não foi nem com a minha família. E ela falava, a praia, nós vamos para a Praia Grande. Praia Grande também fica no litoral de São Paulo. E não, de longe não é uma praia chata. Fechei aqui rapidinho que passou a moto do Capitão Fantástico aqui. É uma praia, agora eu não sei, mas na época era perigosa, na época era suja, era conhecida como uma praia suja e tudo mais, né? E na minha cabeça, São Paulo só tinha uma praia que se chamava Praia Grande. Não tinha, ou era tão grande que cabia todas as outras. E quando eu descobri que não, São Paulo tem
praia pra caramba, só Ubatuba, né, que fica em São Paulo, que é a última praia ali entre entre São Paulo e Rio de Janeiro, tem 112 praias, que é dividido entre litoral sul e litoral norte. Depois que eu fui entender sobre isso, cara, dei tanta risada da minha tancice, porque aqui em Floripa a gente fala que é tanso, né, uma pessoa que não sabe das coisas é uma pessoa tansa, e uma pessoa que é boba é uma pessoa tansa, que eu acho graça e eu falo para as pessoas e eu dou risada e eu acho que as pessoas dão risada junto, assim, sabe? Ao invés de me sentir inferiorizada porque eu nunca tinha ido para praia ou porque eu não sabia quais são as praias, quais eram as praias de São Paulo, eu não me senti inferiorizada por isso, eu achava até engraçado essa imaturidade toda, assim, sabe? Uhum. E talvez as pessoas enxergassem isso também, um tanto de graça. Mas é isso, não tenho, nunca tive essa dor aí também não, e eu acho errado a parte de, eu vou pegar a estagiária para almoçar comigo toda vez. Às vezes as outras pessoas não estavam fazendo de propósito não, cara. Não, mas foi E o aí jeito que ela você não resolveu tá, foi o jeito que você resolver, resolveu né? para esse caso. Eu quero saber como é que está essa estagiária hoje, achando que sempre vai ter uma Gabriela para resolver o problema dela ali. Ela sabe resolver o problema dela? Exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Assim, você entender o que te dói, entender o por que te dói, né? Eu fui entender isso, por que me doía, e trabalhar em cima disso para você evoluir, né? Não ficar Claro. sem, né? Às vezes é uma dor que precisa ser uma luta coletiva, como um caso de racismo e tudo mais. Na minha era mudar uma questão em mim, eu me senti inferior. Eu não consigo mudar toda a realidade da desigualdade do país. Sempre vão ter pessoas em uma classe, pessoas em outras, mas eu consegui me sentir de igual para igual com absolutamente qualquer pessoa. Então, acho que essa é a fórmula, né? Esse é o conhecimento aqui. Esse vídeo é mais falando aqui das nossas experiências, de como a gente chegou às nossas fórmulas de inteligência emocional, né? A Mayara, diferente de mim, enfim, e a gente provavelmente diferente de absolutamente todo mundo que está vendo aqui esse vídeo, para falar isso. Existe um caminho até a inteligência emocional. Entre nesse caminho, não fique só vivendo a dor, vivendo, né, principalmente a gente que vem de classes periféricas, vivendo ali um ninho de dor, achando que o mundo é assim mesmo, eles contra mim e tal. Não, tem um caminho, entre, desbrave, e sua vida vai ser mais tranquila. Exatamente, conta com a gente para isso. Vamos deixar os links aqui embaixo desse vídeo e entra ali minimamente por curiosidade para saber como que sua vida pode ser transformada, acho que a palavra é essa, sem criar grandes expectativas, é realidade, não só a sua vida no trabalho, mas a sua vida pessoal mesmo. Por um valor menor do que um lanche do McDonald's. Isso já vai só por isso. O McDonald's tá caro pra caramba, Moniz. Tá caríssimo, né? Isso não é uma boa referência. Mais barato do que um pastel especial. Na feira de domingo, fechou. Mais barato que um pastel especial. Você vai ver que é bem acessível você sofrer menos com o trabalho. E até o próximo vídeo. Valeu.